Olá, eu sou a professora Flávia e eu vou dar uma dica em como montar uma atividade ou teste que tenha a opção de autocorreção, que possa ser corrigida automaticamente quando o aluno executar a atividade. Então, eu criei aqui essa turma tutorial só para fazer o exemplo. A primeira coisa é ir lá em atividades, ali em cima, vocês já conhecem o caminho. E criar a atividade ou atividade teste, né? Aqui eu vou colocar um título. É importante que o título seja colocado com referência àquilo que você está tratando. Então vamos pensar, olha, eu vou colocar aqui atividade, aula Aristóteles, que foi a última aula que eles tiveram de filosofia. Aqui na instrução eu chamo o aluno, é mais um convite, né, para falar, olha, essa atividade é da aula tal, e motivo o aluno a realizar a atividade, né? E vou lá em criar. Nós vamos criar um formulário. Existem 3 maneiras para criar o formulário das atividades ou dos testes que vocês forem fazer. Então, vou aqui nomear. A primeira coisa é nomear o formulário, porque ele vai ser o nome do seu arquivo, que vai ficar salvo no Google Drive. Então, atividade, aula, Aristóteles, como eu tinha colocado lá. Quando você digita aqui o nome da atividade e clicar aqui em cima na página, do lado esquerdo, onde tem uma folhinha, tá? Que é o formulário, se você clicar em cima, ele automaticamente pega esse nome, ó. E é esse nome aqui, o nome do seu arquivo gravado no Google Drive. Por que que eu faço isso? Por que que eu vou ali, clico e nomeio? Porque se eu quiser encontrar essa atividade no meu Google Drive ou reutilizar, fica mais fácil, né? Nomeando. Então, eu tenho 3 maneiras, como eu disse, né? A primeira dela é a normal, que você vai digitar a questão, digitar as respostas, né? E optar aqui por tipo de resposta que você quer. É importante lembrar que para esse tipo de correção, com os parâmetros dados automaticamente, você vai ter a alternativa de múltipla escolha ou caixa de seleção, tá? Eu vou fazer o exemplo com os dois no final do vídeo. Então, nós vamos fazer as questões múltipla escolha por enquanto. Então, a primeira delas é você digitando. A segunda é você importando. Olha, aqui no meu lado direito você tem um maisinho para colocar mais questões. E a segunda opção é importar perguntas. Se eu já tiver feito esse formulário em outro lugar, em outra turma, ou se eu tiver uma turma que é base para os formulários só para pegar, replicar a atividade, tá? Eu posso fazer isso. Então, se eu já tiver um formulário pronto, eu escolho o formulário, seleciono e aqui ele vai dizer o que eu quero pegar desse formulário, tá? Eu posso pegar tudo, todas as questões, ou eu posso só pegar algumas questões ou algumas alternativas. Eu vou pegar só um nome para a gente fazer a outra alternativa, tá bem? Então, quando eu faço isso e seleciono ali para importar, vou tirar essa alternativa daqui. Voilà. Então, eu tenho lá o nome do aluno. É obrigatório que ele responda o nome, porque agora nós vamos colocar uma alternativa de chamada, né, nos formulários. Então, eu já colho o nome no formulário aqui enquanto ele responde. E a terceira, vamos lá, colocar a questão para eu colocar a terceira maneira. A terceira maneira é se eu tenho
um formulário, um arquivo com várias questões que eu queira usar, que eu já tenho no meu computador, eu vou lá para o meu arquivo no Word ou no Office, e aqui está. A primeira coisa que eu vou fazer é, olha só, eu tenho uma questão com as alternativas, tá bem? Então, primeiro eu copio a questão, marco, vou lá no meu formulário, aqui está a pergunta, Ctrl V. Não se preocupe com isso, porque ele vai organizar automaticamente, tá bem? E vamos nas opções de resposta. Volto lá no meu arquivo e eu tenho todas as opções até a alternativa F e eu vou copiar todas elas. Opa! Então, aqui está. Ctrl C, volto lá e coloco um Ctrl V aqui. Aí está. Oh, deixa eu tirar esse aqui. Todas as alternativas entram organizadas já no formulário se eu fizer essa cópia. Vou voltar no meu arquivo. Olha, isso só pôde ser feito porque eu coloquei a alternativa A, B, C, D. Se eu faço isso, eu consigo ir lá e dar um Ctrl V e o próprio formulário vai organizar isso em alternativas separadas, tá bem? Outra coisa a se fazer no meu questionário: tornar a pergunta com resposta obrigatória. Isso eu faço como padrão, porque daí o aluno necessariamente tem que passar por ali. Ou ele vai chutar, ou ele vai mesmo estudar e responder a pergunta, tá? O que é o importante agora? Agora nós vamos organizar como será vamos pensar que o meu formulário já está pronto, né? E eu vou dar os parâmetros para essa correção. Eu vou aqui em cima, antes do botão enviar, tem essa ferramentinha, configurações, eu entro lá. A configuração geral, eu deixo como padrão, coletar o e-mail, recibo de resposta e sempre. Não se ele escolher, mas sempre. A nossa caixa de e-mail e a caixa de e-mail do aluno está dedicada aos estudos. Então, é importante que ele receba o recibo das atividades que ele fez. Se acaso der algum problema, perder a atividade, ele vai encontrar na caixa de e-mail para estudar ou para se certificar. Outra coisa aqui embaixo é limitar quantas vezes ele vai fazer. Se é uma atividade para ele estudar, ele pode tentar várias vezes, então eu não limito a resposta, né? Se fosse uma prova, daí eu limitaria uma vez só. Editar após o envio? Não. Ver gráficos de sumário das respostas de texto? Aí é a opção sua. Apresentação. Bem, aqui eu coloco mensagem de confirmação, eu coloco lá. Já vem uma mensagem com padrão que é: sua resposta foi registrada. Se você clicar aqui em cima, você apaga isso. Então você pode colocar uma frase para motivar o aluno a continuar estudando. Então, assim, olha, muito bem, você realizou o seu... Nós já recebemos suas respostas, ou você realizou o seu questionário com sucesso, continue estudando, continue fazendo suas atividades. E o que nos interessa está aqui na terceira opção, lá em cima, testes. Para que o formulário corrija automaticamente, você tem que acionar esse criar teste. Olha, você viu que ele mudou de cor? Vou desligar. Eu aciono, a opção de teste foi acionada. Eu não vou falar dessa primeira opção, porque ele é bem mais avançado, mas o Google pode bloquear, vamos pensar que a gente faça provas pelo Classroom.
ele bloqueia a consulta de outras páginas enquanto ele estiver fazendo o formulário. Então, isso é uma alternativa bem interessante. Não tem como o aluno ficar buscando essa pergunta, essa resposta na internet para responder ali. Isso assegura a prova, né? Assegura a veracidade das questões ali. Aqui embaixo está escrito liberar nota. Imediatamente após o envio, isso é padrão, eu deixo sempre assim, porque daí o aluno acabou de responder e ele já sabe, acertou ou errou, tá? Ou então, posteriormente, se você fizer isso manual, e daí ele vai mandar por e-mail. Eu deixo imediatamente após ele fazer, porque se ele quiser tentar de novo, ele já pode fazer, tá bem? Aí eu dou aqui um salvar. Ok, está pronto. Veja, agora que eu acionei o teste, abriu uma chave de resposta. E é aqui que a gente vai entrar. Clica aqui, chave de resposta. E o que ele está pedindo é que você diga para ele qual é a resposta correta, tá bem? Antes disso, existe aqui na questão o número de pontos que a questão vale. Eu faço o seguinte, eu sempre coloco um ponto. Mas nós não estamos fazendo ainda atividades que valem nota. Não, isso não é uma nota. Eu coloco um ponto porque o aluno, se ele responder, ele vai ser pontuado lá na atividade. Ou seja, eu vou saber se ele acertou 1, 2, 3, 4 questões. Vamos pensar que esse questionário tivesse 10 questões. Daí, a minha atividade lá, quando eu fizer, ela vai valer 10, né? 10 pontos. Vamos pensar que tenha 7 questões. A minha atividade lá valerá 7. Então, eu coloco sempre um valor de 1 para cada atividade, para cada questão. Bom, vamos supor que a alternativa certa seja a C. Olha que legal. Ficou verdinho, esta é a correta. Se ele clicar em qualquer outra delas, vai ficar vermelho para ele. Ele vai dizer que não acertou, tá? Se você fizer isso, ele já vai saber. Olha, se eu clicar na C vai dar certo, e se eu clicar em qualquer outra vai ficar vermelho e vai falar que está incorreto. Bem, mas além disso, eu tenho aqui adicionar feedback da resposta. Vamos lá para ver o que é. Olha que legal. Respostas incorretas e respostas corretas. Para as respostas corretas, eu digo parabéns. Continue estudando. Ou qualquer frase que o motive, né? Para saber que ele acertou. Tá? Quando a resposta é incorreta, eu posso fazer várias coisas. Ou colocar aqui uma explicação da pergunta, sem que dê a resposta, né? Falar, olha, pense bem por este ângulo, né? A questão está pedindo isso. Ou então você pode colocar uma frase motivando, falar assim, não foi dessa vez, mas continue estudando, estuda mais um pouquinho e faça de novo. Ou você pode colocar um link aqui para uma explicação sua, ou pode colocar um vídeo de uma explicação sua, ou uma animação brincando, vocês não acertou, mas você consegue acertar novamente e tal. Ou uma outra explicação, enfim. Aqui o feedback é bem bacana, porque é a hora que ele vai, quando a gente clica na questão errada e aparece imediatamente que errou, é muito frustrante, né? E se você faz aqui uma brincadeira, ou uma brincadeira no sentido motivando o aluno, ele vai tentar de novo, né? Ou desafiando o aluno, ele vai tentar de novo. E daí faz com que ele volte a estudar ao invés de, não consegui, eu não acerto nada, eu vou desistir, tá? Daí você dá um salvar, bem, olha, os seus parâmetros já estão aqui, tá? E aparece aqui embaixo como que você fez o feedback. Isso aqui é o que você vê, tá? O aluno só vai ver quando ele responder
e daí vai gerar para ele a resposta, tá bem? E eu posso dar aqui como concluído. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre múltipla escolha? Então, múltipla escolha, se é só uma questão correta, ou então vamos colocar lá caixa de seleção. Caixa de seleção é, vamos pensar, eu dei a questão e daí eu falo, marque as incorretas, todas as alternativas incorretas, ou marque as alternativas corretas, ou existe mais de uma alternativa a ser marcada. É bom você frisar isso, né? Então, vamos pensar aqui, ó, que tem 3 alternativas corretas. Opa. Vamos lá em chave de resposta. Marco as alternativas, o feedback continua o mesmo. O feedback continua o mesmo. Concluir, e aí tá pronto o formulário, tá bem? Vamos lá ver como que ficou a nossa atividade. Olha, atividade de Aristóteles, eu vou colocar aqui um texto, motivando ele para fazer. Aqui do lado direito, pontos. Quantas questões tem o meu questionário? 10, vou colocar 10. 7, vou colocar 7. 5. No meu questionário tem uma questão. Então, e tópico. Olha, eu sempre, aqui eu não criei, mas eu tenho tópicos criados nas minhas salas. Eu sempre, quando for uma atividade das aulas que ele recebeu pelo aplicativo, eu coloco lá, Aula Paraná. E eu tenho outros tópicos, né, para separar o que eu estou fazendo. São exercícios para fixação, eu coloco lá o tópico, o que não tem a ver com a aula, né, que eu dei. Vocês já tiveram uma explicação sobre essas outras partes. A data de entrega eu sempre deixo uma semana. Então, seria lá na próxima segunda. E essa hora opcional, se você clicar aqui, ele coloca automaticamente 23h59. É o último minuto do dia 4 de maio para ele mandar. Eu deixo assim, porque pode acontecer de eu querer mudar esse horário. Vamos pensar assim, olha, você tem meia hora para fazer a atividade. E daí eu marco aqui. E depois, quem mandar depois, ele coloca como atrasado, para a gente saber, né? Quem atrasou e quem fez na hora. Se você tiver online com os alunos na hora ali. Tá bem? Então, criar atividade. Vamos lá, preciso salvar. Clica em atividade. Olha, eu não atribuí ainda, porque eu não tenho pessoas, né? Mas se alguém tivesse entregue, já teria aqui o número de pessoas. Vamos ver a atividade. O que eu posso fazer? Instruções. Quando eu entro em editar a atividade, depois que ela estiver pronta, olha, veja, tudo que eu fiz, o nominho lá do formulário já aparece aqui. Olha que legal, é o teu arquivo. Então, tudo que eu padronizei está aqui. Tem um ponto só, valendo, Aula Paraná. E aqui embaixo do formulário aparece se você quer que o Google importe aquelas respostas para a nota ali da atividade na correção. Ele vai fazer isso automático, você não terá que corrigir pergunta por pergunta, aluno por aluno. Isso adianta muito a nossa organização e também o feedback para os alunos, porque você vai lá, olha, vou deixar acionado e importar notas.
tá bem? Ótimo. E salvo lá em cima do lado direito. Então, vou fazer de novo. Embaixo do arquivo onde está o formulário das atividades, tá lá importação de notas, eu vou ligar e vai ficar verde, azulzinho ou verdinho, como você padronizou aí a cor do seu formulário. E eu vou lá em cima, lado direito, salvar. Então, toda vez que um aluno responder o questionário, ele vai aparecer aqui o nome e a resposta. E você vai marcar para quem já fez, né? Porque já coloca lá atribuído, você marca e importa as notas, tá? Por que isso é bom? Agora eu vou mostrar uma sala minha. Porque isso fica mais claro para você organizar. Então vamos lá numa sala de filosofia. Olha, eu fiz uma atividade sobre vamos estudar o Platão. Eu estou colocando coisas a mais aqui para eles estudarem, além da aula que eles receberam. Então, 20 pessoas, eu tenho uma turma de 20 alunos, receberam essa atividade, 7 entregaram até agora, tá bem? Olha só, quem devolveu? Devolvido, devolvido, devolvido é porque já entregaram. Quando aqui ainda está cinzinha, está só atribuído, esses alunos ainda não entregaram. Vamos aqui do lado esquerdo. Olha, entregues, atividades entregues. Tá aqui os meus alunos que entregaram. Atribuídos, ainda não entregaram. Você vê que não está escrito nada aqui do lado porque não venceu ainda essa atividade. Ele ainda está no prazo. Porque se tivesse vencido, estava escrito aqui pendente, em vermelho. Tá bem? Então, olha só. Os entregues. Marquei todos os entregues, ó, os outros não estão marcados, e eu vou aqui do lado direito em cima importar as notas. Você tem certeza que quer importar as notas do arquivo Vamos Estudar Platão? Sim, eu quero importar, porque eu quero saber como os meus alunos foram. Essa atividade valia 7 pontos, ou seja, tenho 7 questões e aqui estão as respostas. Olha só, por que isso é importante? Tá vendo meus alunos aqui que não foram bem? Eu posso escrever para eles diretamente, né? Olha só, vou devolver. Então já tá a nota aqui, eu vou escrever um comentário, tá? Olha, aluno, o que aconteceu? Quais foram as suas dificuldades? Eu tenho certeza que você consegue. Vamos tentar de novo. Vai lá, ainda dá tempo e tal. Isso é importante, porque ele não está perto de você, né? Então, cada frase que você disser ali, para que motive que ele estude, é fundamental, tá? Para que ele não desista, que não é fácil estudar sozinho, não é mesmo? A gente não tem esse hábito, então a gente tem que estar ali em cima dos alunos, sempre conversando e motivando. Esse é o grande papel, e explicando, né? Nós temos, depois, se vocês quiserem, comenta aí que eu faço um tutorial sobre o Meeting, como você falar ao vivo com os seus alunos, ou qualquer outra coisa que vocês queiram. A nossa atividade como professor fica muito mais palpável se nós nos dedicarmos ao contato com o aluno, à explicação. Por isso, fazer atividades com correção automática, você não vai perder com isso. Depois você vai lidar com números, né? Olha, meu aluno de 7 questões não respondeu nenhuma ou não acertou
acertou 2 ou acertou 6, olha que legal, ele estudou, acho que deu certo, né? E assim você vai aprofundando esse estudo e motivando que ele busque outras fontes também, né, para estudo. Espero que o vídeo tenha sido útil e qualquer outra explicação que vocês queiram, é só comentar aí o vídeo que eu posso fazer outro. Até mais.